inicia uma reunião aberta da Comissão de Arbitragem, cuja temática vai estar voltada ao assunto que é maior da nossa conferência, que é a reforma. E, portanto, neste ambiente nós procuramos e conseguimos aqui o apoio e a boa vontade dos nossos ilustres expositores de hoje, o Dr. Eduardo Talamini, o Dr. João Bosco Lee e o Dr. Rafael Mazmelo, que dispensam a apresentação. Poderia ficar meia hora falando dos títulos acadêmicos do João, mas basta dizer que ele é o nosso campeão da arbitragem aqui no Brasil, além de doutor pela Universidade de Paris II, Paris D, foi presidente do SEBAR, enfim, uma figura indispensável sempre se trata de discutir as coisas da arbitragem. E o Eduardo Brilho, conhecido de todos, né, professor da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal, doutor em Direito pela USP, Rafael, advogado eminente, mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Todos eles vão nos brindar aí com algumas considerações sobre a temática da reforma. Vou olhar ali o tempo. E, portanto, vamos deixar a introdução e passar a palavra para o Eduardo, que vai falar sobre a perspectiva da reforma da arbitragem no Código de Processo Civil que está em discussão. Perfeito. Eu agradeço o convite, é uma satisfação participar de mais essa reunião da comissão e vou fazer essa exposição sob o formato mesmo de uma exposição que faria na reunião, só como a pretexto de abertura do debate e depois a gente pode aprofundá-lo. O Código de Processo Civil, evidentemente, não trata internamente da arbitragem, mas ele tem de tratar das relações entre juiz estatal e árbitro. A arbitragem funciona na medida em que ela dialogue adequadamente com os instrumentos estatais de jurisdição. É um mito a ideia de que uma boa arbitragem é a resposta a um judiciário ruim. A experiência internacional mostra que a arbitragem boa existe, coincidentemente, nos países que já têm um judiciário razoavelmente bom. A experiência francesa, a experiência alemã, inglesa mostram isso. Portanto, e isso ocorre por uma razão óbvia. São vários os momentos de interseção entre o processo arbitral e a jurisdição estatal. E, portanto, o Código do Processo Civil tem de regular esses campos de diálogo entre arbitragem e juiz estatal. A gente pode dizer que isso concerne a três grandes campos, a três grandes âmbitos de relação entre árbitro e judiciário. Por um lado, um possível auxílio na instauração da arbitragem. Uma ajuda para a instauração da arbitragem nas hipóteses em que não existe cláusula compromissória, não existe, enfim, convenção arbitral suficiente para essa instauração. Existe uma clara manifestação de vontade das partes no sentido de realizar a arbitragem, mas não houve suficientemente o detalhamento das condições em que se daria essa arbitragem, procedimento, modo de escolha dos árbitros, regramento a ser seguido. Não havendo complemento voluntário dessa convenção, essa convenção, que já é vinculante, embora vazia, enseja um pedido de tutela judicial. Recorre-se, então, ao juiz estatal. Esse é o primeiro grande campo. Nesse campo, o novo Código do Processo Civil não apresenta nenhuma inovação substancial. Ele repete apenas, no que interessa aqui, ele repete a regra que já se encontra no Código atual, no Código vigente, ao prever que a sentença de procedência da ação do artigo 7º da Lei de Arbitragem, da ação destinada ao suprimento do cumprimento da convenção arbitral, essa sentença não submeterá não terá efeito suspensivo. A apelação dela, não ela, evidentemente, a apelação contra essa sentença não se submeterá ao duplo efeito, terá efeito meramente devolutivo. Aqui, aliás, é interessante um parênteses. Na versão original do projeto de novo código, a apelação em geral deixava de ter duplo efeito, de modo que desaparecia essa menção à ação do artigo 7º, porque, pura e simplesmente, todas as sentenças, em regra, seriam apeláveis apenas no efeito devolutivo. Na Câmara isso foi alterado, manteve-se o regime hoje vigente de regra geral, que contempla uma regra geral de duplo efeito, assim
Com isso, restabeleceu-se a exceção, hoje existente, para a ação do artigo 7º no Senado, no retorno agora do projeto para lá. Num primeiro momento, chegou-se a afirmar que seria mantida a regra geral do efeito meramente devolutivo, mas no final, a versão que se tem agora contempla duplo efeito, tal como previa a Câmara, e contempla a exceção. Então a ação do artigo 7º permanece não sendo apelável, a sentença dela permanece não sendo apelável com efeito suspensivo. Uma indicação de prestígio para a arbitragem, a ideia de que a instauração da arbitragem nesses casos deve se dar rapidamente, e para que isso ocorra, basta uma sentença de primeiro grau. E aqui um detalhe interessante, embora seja uma observação típica de processualista, mas para não dizer que não existiu nenhuma observação de teoria geral aqui, comumente se diz que não existe execução provisória dos efeitos constitutivos de um pronunciamento. Normalmente o que se diz é que o que se executa provisoriamente é a condenação, é a força condenatória, a força mandamental, a executividade, mas não declaração, mas não constituição. E isso não é completamente verdade. O correto é dizer que normalmente o efeito constitutivo não é um efeito adequado para ser estabelecido provisoriamente. Você não se divorcia provisoriamente. Você não extingue um contrato provisoriamente. Então, normalmente o que se diz não, o que se faz provisoriamente é a suspensão de efeitos materiais do ato, etc. Então eu posso obter uma separação de corpos provisoriamente, eu posso suspender os efeitos de um contrato, eu posso suspender os efeitos de uma lei, enquanto ela não é desconstituída numa DIN, etc. Mas nesse caso, notem vocês, o que nós temos é efeito constitutivo provisório. A sentença que supre a convenção arbitral, que complementa a convenção arbitral, é constitutiva, ela constitui a possibilidade de haver efetivamente arbitragem. Ela dá início à arbitragem, uma sentença constitutiva positiva, e que é execuível provisoriamente na pendência da apelação de efeito meramente devolutivo. O segundo grande campo de inter-relação entre árbitro e juiz estatal se dá no âmbito do controle da sentença, do cabimento da arbitragem, do controle da sentença arbitral, eu diria, e reflexamente no controle do próprio cabimento da arbitragem. Afinal, um dos fundamentos para a anulação da sentença arbitral é a verificação da eficácia e validade da cláusula arbitral. Mas mais amplamente trata-se de controle. Esse controle faz-se por ação anulatória, subsequente à sentença arbitral, portanto. Esse controle pode fazer-se por execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, no momento da execução da sentença arbitral. Nas sentenças arbitrais estrangeiras, esse controle se faz no momento da homologação da sentença arbitral pelo STJ. Agora, esse controle também se faz incidentalmente quando se instaura um processo judicial a despeito de haver convenção arbitral. Ou seja, quando se argui em juízo a existência da convenção arbitral. Quanto ao primeiro aspecto do controle, o controle feito, digamos assim, diretamente por ação, seja ela uma ação anulatória de embargos ou de homologação de sentença arbitral, o projeto do novo código não traz novidade nenhuma. Vigora o regime que já existia. Isso é matéria de disciplina na lei de arbitragem. E a lei de arbitragem é que deve tratar mesmo disso. Aliás, a lei de arbitragem, já me excluindo um pouco, está perdendo uma boa oportunidade de tratar um pouquinho mais disso do que nós temos lá. Seja como for, isso não é tratado. Agora, o Código do Processo Civil trata desse controle do cabimento da arbitragem incidentalmente, do controle incidental, ou seja, ele trata do problema da arguição da convenção arbitral, dos casos em que, a despeito de haver convenção, instaura-se processo judicial e nesse processo argui-se a existência da convenção arbitral. O que faz o projeto de código? Vou me referir primeiro ao que temos no projeto que está prestes a ser aprovado. Depois eu falo um pouco sobre o que se discutiu durante a tramitação do projeto, especialmente na Câmara. Ele confirma expressamente um ponto que era mal redigido. Ele deixa claro que a arguição de convenção arbitral é uma modalidade de exceção processual, vale dizer, é uma defesa que precisa ser arguída pela parte interessada, não é uma objeção, uma defesa que possa ser conhecida de ofício. Esse esclarecimento é relevante na medida em que o Código, desde 96, o Código do Processo, havia ficado mal redigido por um defeito de alteração de seus dispositivos quando houve, por ocasião da aprovação da lei de arbitragem, por um defeito dele, criava-se a falsa impressão de que
o compromisso arbitral precisaria necessariamente ser arguido pela parte interessada, e a cláusula compromissória poderia ser conhecida de ofício. O que era contraditório, não se explicava lá muito bem, afinal um compromisso em tese retrataria muito provavelmente uma convenção mais firme e consolidada do que muitas vezes a cláusula que é meramente aberta, etc. e tal. Não tinha lá muita explicação, não existia nada semelhante no direito comparado. Nos demais países, tradicionalmente é preciso arguir a existência de convenção. A Convenção de Nova York também prevê a necessidade de arguição da convenção. Então, para resolver isso, o projeto do novo código diz claramente que precisa ser arguída a existência da convenção. E completa dizendo que, na falta de arguição, reputa-se que a parte renunciou à arbitragem. E aqui é o típico ponto que talvez a lei já tenha falado demais. Às vezes a lei precisa só esclarecer o que precisa ser esclarecido. Quando ela começa a falar demais, ela já gera confusão. Porque vai ter gente dizendo amanhã depois que, instaurado um primeiro litígio perante o judiciário, decorrente de um contrato, e não arguída a existência de convenção arbitral naquele processo judicial, vai ter gente querendo aplicar genericamente essa regra para dizer que revogou-se por completo a convenção arbitral contida no contrato, o que não é necessariamente verdade. Os demais conflitos que derivem daquele contrato, a princípio, permanecem submetidos à convenção arbitral. Parece-me, creio que já vi o Bosco tratar disso, ele concorda aqui. É limitada, isso é limitado ao litígio em relação ao qual não houve a arguição, ou seja, aquele litígio que está ali tramitando. Posso até fazer alguma ressalva e reconhecer que litígios intimamente conexos, coligados, também passem depois disso a ter de ser resolvidos pelo judiciário, pela mesma imposição que faz com que processos reúnam-se, quando eles tramitam judicialmente ou eventualmente até consolidem-se arbitragens. Mas isso é excepcional. O princípio geral é de que apenas se perde a oportunidade de fazer valer a convenção arbitral para aquela demanda ali posta. Então essa regra que pretendeu esclarecer, resolver um outro problema, pode estar criando um problema novo. Agora, o que tem de mais significativo, de mais marcante, no que tange a arguição de convenção... Quanto tempo estou falando? 10. O que tem de mais significativo, de mais marcante, no que tange a arguição de convenção arbitral, não é o que está na versão final do projeto, é o que esteve e foi retirado. Eu dizia para o Bosco que tem coisas, às vezes, que não precisam ser cogitadas e tal. E se não cogitassem, o balanço geral seria de que esse projeto é um bom projeto em prol da arbitragem. Mas quando você dá alguma coisa e depois tira, a impressão final passa a ser de que o projeto não é tão bom assim. É mais ou menos como você não precisaria dar um presente para uma criança fora da data do aniversário dela, isso também não é Natal. Mas experimente dar um brinquedo para ela e depois opa, lembrei que agora não é seu aniversário, eu vou daqui outro dia você ganha isso. O estrago está feito. Foi mais ou menos o que aconteceu aí. Existe agora uma reação significativa na comunidade arbitral, porque na Câmara a arguição de convenção arbitral foi muito melhor regulada. Estabeleceu-se, não com esse nome, mas verdadeiramente um incidente. Um incidente não em termos de complicação procedimental, mas no sentido de que, uma vez arguída a convenção arbitral, havia uma norma deixando claro que o juiz parava tudo. Ele resolvia primeiro aquilo, se ele poderia ir adiante ou não. E depois só se retomaria a arbitragem só se retomaria o processo judicial na medida em que descartada a eficácia ou validade da convenção arbitral, sempre num exame sumário, que é o único exame que o juiz pode fazer nesse momento. Ele não pode se aprofundar nessa investigação de validade e eficácia. O que era muito significativo num código em que estava abolindo, inclusive, o efeito suspensivo da exceção de incompetência, da arguição de impedimento, da arguição de suspeição. Então, mostrava muito claramente qual o prestígio que a arbitragem, qual a relevância prática que a arbitragem está assumindo entre nós. Esse mecanismo, esse incidente mais detalhadamente regulamentado, acabou sendo eliminado do projeto quando ele voltou para o Senado. Então daí fica aquele gosto que faça uma outra analogia. É mais ou menos como o time que vai jogar uma partida difícil para ir fora de casa, e empate estaria bom. Mas ele ganhou até os 48 do segundo tempo. Daí tomar o gol aos 48 do segundo tempo, daí parece de novo uma derrota, aquilo que seria bom. Foi mais ou menos isso, é essa mais ou menos a ideia. Porque, inclusive, por conta dessa regulamentação um pouco mais detalhada, surgiu uma regra muito interessante e muito importante, que tornava superada uma solução dada pelo STJ há 1 ou 2 anos atrás, para um problema que tem se tornado cada vez mais frequente. O do suposto, eu uso suposto aqui, já explico por quê, do suposto conflito de competência entre juiz estatal
e árbitro. A questão foi levada ao STJ, o STJ adotou primeiro uma outra orientação, e ao fim e ao cabo o STJ disse que quando houver esse conflito, é dele, STJ, a competência para solucionar esse conflito diretamente, dizendo se vai prevalecer a jurisdição estatal ou a arbitral. Conversava há pouco com o Bosco que essa me parece a solução apenas aparentemente favorável à arbitragem. No primeiro momento pode parecer sinal de prestígio. O árbitro está sendo posto em pé de igualdade com o juiz estatal. Um conflito entre eles é igual a um conflito entre quaisquer outros órgãos jurisdicionais e, portanto, isso vai ser resolvido pelo STJ. Mas é uma falsa vantagem para a arbitragem, porque essa solução, em larga medida, desconsidera o princípio da competência. A resposta correta seria, mais ou menos, a seguinte: esse conflito não existe. Não deveria existir. Deveria se pôr prontamente primeiro a competência do árbitro e, subsequentemente, o reconhecimento de que a última palavra sobre validade e eficácia da convenção arbitral é do juiz estatal. Não há nenhum demérito para o judiciário, para o juiz estatal. Ele vai ter a última palavra, mas não a primeira. Do jeito que fica a solução dada pelo STJ, ele tem a primeira e a última. Ele tem todas as palavras nesses conflitos. O que fazia o projeto? O projeto dizia o seguinte, que quando arguída a existência de convenção arbitral e estando já pendente uma arbitragem, caberia ao juiz estatal suspender o processo judicial e aguardar a definição do árbitro sobre sua própria jurisdição, sobre sua própria competência. E o parágrafo abaixo dizia: reconhecida pelo tribunal arbitral sua competência, o juiz estatal extingue o processo sem julgamento de mérito. Não, nem extinguia, acho que remetia, alguma coisa assim, ou extingue, pouco importa. Mas enfim, ele se submete à palavra do árbitro nesse primeiro momento. Claro, isso tudo sem prejuízo depois na ação anulatória, discutir-se a validade dessa arbitragem e discutir-se, inclusive, a eficácia e validade da convenção arbitral. Esse dispositivo desapareceu, também não existe mais, esse seria um importante passo. Ainda, nos últimos 5 minutos eu prometo que acabo tempestivamente. Ainda nesse ponto, restou uma regra, essa não foi alterada porque constava já de um dos substitutivos do Senado e permanece até agora. Uma regra que ainda sinaliza, sinal, enfim, é um indicativo da consideração que a arbitragem merece nesse quadro de disciplina do processo judicial, que é a seguinte: extingue-se a possibilidade de recurso das decisões interlocutórias. Deixa de existir a recorribilidade das interlocutórias como princípio geral. Não dá mais para agravar. Desaparece praticamente o agravo, seja ele retido, seja ele de instrumento. Ou seja, é um passo seguinte, uma tendência que já se anunciava. Né? Agora já existia uma regra, pouco seguida muitas vezes, mas uma regra de que o agravo tem que ser em princípio retido. Agora a regra é diferente, não tem agravo simplesmente. Deixa-se para se discutir tudo na apelação ao final, que é um modelo amplamente usado no direito estrangeiro e talvez até mais razoável. Só que se estabelece um pequeno rol, não exemplificativo, um rol exaustivo de decisões interlocutórias que permanecem sendo agraváveis. São elas, por exemplo, aquelas que versam sobre tutela de urgência, o que é óbvio, não dá para esperar 5 anos para depois reconhecer que há 5 anos atrás deveria ter sido concedida uma tutela antecipada, ou coisa que o valha. Então, as medidas urgentes continuam sendo agraváveis. As decisões interlocutórias de mérito, que o Código passa a consagrar expressamente com o nome de decisão interlocutória e não de sentença, as decisões de mérito parciais também são agraváveis. E ali nesse elenco, isso que é importante, está incluída a decisão interlocutória que rejeite a arguição de convenção arbitral. Então, esse é um sinal claro de que se reconhece que essa é uma questão que merece ser resolvida prioritariamente. Então, eu diria que a partir dessa regra, agora sistematicamente vai tentar, caberá aos aplicadores do novo código, tentar reproduzir aquilo que estava sendo dito expressamente no projeto da Câmara que o Senado não manteve. Ou seja, se dá essa atenção prioritária a ponto de se prever recurso para esse caso, essa atenção prioritária tem que ser dada também pelo juiz de primeiro grau, decidindo a questão da convenção logo e antes de qualquer outra. Para arrematar, e dediquei de propósito só 3 minutos para esse último item, existe um terceiro grande campo de interação entre juiz e árbitro, que é o da utilização dos atos de utilização da força, utilização da violência estatal. O árbitro não pode adotar medidas coercitivas, não pode adotar medidas executivas. O árbitro tem de requerer, sempre que isso é necessário, tem que requerer essa providência ao juiz. Isso vale para providências probatórias que não sejam cumpridas espontaneamente. Então, qualquer tipo de condução forçada de testemunha, qualquer tipo de quebra de sigilo, o árbitro tem que
pedir para que o juiz estatal tome a providência. O juiz estatal não tem competência para aferir o cabimento da medida. O juiz estatal tem de verificar liminarmente se essa convenção arbitral é minimamente válida e dá cumprimento. Ele apenas cumpre, ele apenas coopera com o árbitro. É o que acontece no que tange às execuções das liminares, é o que acontece também com a execução da sentença final. Tudo isso faz-se pelo juiz estatal. O que o Código criou, e agora é apresentado como grande, assim, o grande presente que o processo estatal dá para a arbitragem, que o Código traz para a arbitragem, é a carta arbitral. Isso é anunciado aos quatro ventos como sendo uma grande conquista. No entanto, não se tem notícia, né, onde quer que seja, de algum problema no que tange essa cooperação. Todo mundo que precisou em algum momento executar uma sentença arbitral não teve dificuldades. Todo mundo que precisou dessa cooperação intermediária para efetivação de medidas urgentes ou coisa que vale, não tem notícia de algum problema maior. Tem se respeitado, inclusive, a confidencialidade da arbitragem, pela aplicação das regras gerais, que já permitem que, em determinadas causas, se reconheça o caráter sigiloso da relação. Então, é uma regra meramente cosmética, que agora, com todas as letras, diz que existe também uma carta arbitral. Serve para, sei lá, para dar uma receita, de um caminho, um itinerário para aquele juiz absolutamente cretino, não sei se ele existe, né? Quero crer que não existe. Que vai dizer, mas como é que eu faço isso? Isso era uma coisa superada. Isso vinha sendo feito a despeito de existir uma figura com um nome formal. Agora ela se chama carta arbitral e lá está dito que, uma vez comprovado que aquela arbitragem, de qual deriva a solicitação, da qual provém a carta, que aquela arbitragem é confidencial, a carta arbitral também se submeterá ao regime da confidencialidade. É só isso. No mais, vai continuar funcionando como era antes. O balanço geral é esse. O novo código não prejudica a arbitragem, ela vai continuar funcionando como funcionava, mas perdeu-se, acho que uma grande chance de afirmar-se em termos um pouco mais claros a aplicação e a leitura que se tem feito no Brasil da competência a competência, que não é necessariamente uma leitura compartilhada em todos os sistemas, mas temos nos inclinado por uma afirmação até, eu diria, mais arrojada da competência a competência do árbitro. Eu acho que isso poderia ter ficado nos termos que estava no projeto da Câmara. Em linhas gerais, é isso que eu teria para relatar para os senhores. Reunião não tem aplauso. Agora você passa para cá. Oi? É melhor, não? Agora o João vai falar sobre a reforma da lei de arbitragem. Vou tentar falar. Bom, primeiramente queria agradecer ao Flávio, ao Rafael pelo convite que foi feito. É realmente um prazer e uma honra estar nessa mesa junto com vocês. Eu tinha preparado uma apresentação extremamente básica e me arrependi pela qualidade do público. O público que aqui está quase não tem nenhum neófilo, todos são especialistas, muitos são especialistas em arbitragem e certamente vão achar minha apresentação mais básica do que deveria ser. Todavia, acho que pode incentivar uma eventual discussão sobre alguns temas específicos desse projeto de lei que está no Congresso Nacional. Bom, não vou mencionar essas questões, todos sabem que a arbitragem no Brasil é regida por uma lei específica, que é a Lei 9.307 de 96, que completará, se tudo correr bem, 18 anos esse ano. E principalmente o Brasil ratificou uma convenção que todos conhecem, que é a Convenção de Nova York de 58, já mencionada pelo Eduardo. Talvez o que poucos tenham conhecimento é que a prática brasileira de arbitragem é uma prática intensa. A partir do momento da ratificação, principalmente da Convenção de Nova York, o Brasil se tornou um grande player no mundo da arbitragem, tanto internacional, mas também na arbitragem doméstica. Não sei se os senhores sabem ou não, o Brasil recebeu recentemente de uma instituição chamada Global Arbitration Review o prêmio do país que mais se desenvolveu, que a arbitragem mais se desenvolveu nos últimos anos, que é um prêmio importante, principalmente que a gente concorreu com os principais países do mundo. Isso se reflete principalmente nas estatísticas da Câmara de Comércio Internacional. Se a gente verificar nos anos 90, nós tínhamos praticamente uma arbitragem a cada 2 anos com uma parte brasileira.
Em 2012, a partir de 2006, nós passamos a ocupar o 4º lugar. Ou seja, nós pegamos a estatística da CCI, que é a principal instituição de arbitragem no mundo, nós estamos regularmente entre as 5 primeiros países em número de arbitragens CCI, o que é extremamente significativo. O que também parece extremamente importante é que o Brasil tem cada vez mais sido escolhido como sede de arbitragem e arbitragem CCI. Isso é significativo porque antigamente se desconfiava muito do Brasil como local de arbitragem. As partes escolhiam a arbitragem, uma parte brasileira, mas sempre se escolhia como local de arbitragem Paris, Londres, etc. Cada vez mais o Brasil tem sido escolhido como local de arbitragem. A única observação que talvez seja importante citar, raramente uma arbitragem com local no Brasil não tem uma parte brasileira, ou sempre tem pelo menos uma parte brasileira. Então o Brasil ainda não é visto, pelo menos no contexto latino-americano, como um local neutro para arbitragem latino-americanos. Então, uma arbitragem de uma parte brasileira, uma parte uruguaia, uma parte argentina, raramente se escolherá São Paulo e Rio de Janeiro como local de arbitragem. Nessa estatística, é importante também salientar que por que mudar a arbitragem, ou a lei brasileira de arbitragem, se a priori está dando certo? Esse era o grande questionamento, a gente vai ver quando se constituiu essa comissão. Essa lei de arbitragem certamente apresentou lacunas, talvez tenha sido um dos motivos para a realização desse projeto de lei. Essa lei de arbitragem, essas lacunas foram a priori solucionadas pela prática arbitral e principalmente por uma jurisprudência judicial extremamente favorável à arbitragem. O Brasil certamente é um dos países onde o judiciário tem se posicionado quase sempre favoravelmente à arbitragem. É muito raro ter anulação de sentença arbitral, a não ser que os motivos sejam reais motivos. É muito raro uma sentença arbitral estrangeira ser denegada sua homologação no STJ. E principalmente, como o Eduardo já mencionou, os tribunais judiciais brasileiros, na presença de uma cláusula compromissória, arguida por uma das partes, ou até não, têm se declarado incompetentes. Então é muito raro que os tribunais brasileiros se posicionem negativamente ou desfavoravelmente à arbitragem. Todavia, a lei também merecia correções. A gente vai ver que existem alguns dispositivos na lei que mereciam correções. Mas mesmo assim, seria necessário mudar a lei? Não poderíamos continuar com uma prática arbitral corrigindo essa lei de arbitragem, no que merecia ser corrigido, e principalmente com essa posição jurisprudencial adequada? Não foi, infelizmente, a posição de uma comissão que foi instaurada recentemente no Congresso. Primeira questão era: seria necessária uma nova lei de arbitragem? Isso era a primeira grande discussão que, quando se instaurou essa comissão, que nós veremos, adotar uma nova lei. Qual era o risco de adotar uma nova lei? Simplesmente esquecer o que já foi feito, não adotar essa consolidação da prática e ter uma lei completamente diferente. Aí nós tínhamos duas possibilidades: ou ter uma lei no modelo da lei modelo da UNCITRAL, que seria uma opção, e na minha opinião seria talvez a melhor opção. Nós nos alinharíamos ao direito comparado, nós provavelmente teríamos um regime que eu considero melhor dualista, ou seja, um regime mais favorável à arbitragem internacional, um regime talvez mais conservador para a arbitragem interna, até para não assustar a prática interna da arbitragem. Mas não foi essa a solução dada pela comissão. A comissão preferiu simplesmente alterar a lei. Então, o projeto de lei que está no Congresso não é uma nova lei de arbitragem. O projeto de lei, ele altera algumas questões específicas. A gente vai ver de que forma ele altera. Foi instaurada uma comissão de juristas, ela foi criada em final de 2012, ela foi composta por 21 membros, e não sei se os senhores conhecem o histórico. Inicialmente a comissão ela foi composta por magistrados e eminentemente por juristas não conhecedores de arbitragem.
Então, a primeira impressão que se deu, principalmente para a comunidade arbitral, é que se queria fazer algo diferente e que poderia correr um risco, ou poderia ser um risco ao que nós já tínhamos consolidado com a prática arbitral. O que aconteceu é que as federações de indústria, e especialmente o Comitê Brasileiro de Arbitragem, por influência política, conseguiu incluir diversos membros com especialistas em arbitragem, e o que aconteceu dentro da comissão foi um embate daqueles que não conheciam nada de arbitragem, e que foram praticamente vencidos em quase todos os pontos, e aqueles que conheciam muito de arbitragem e que, de fato, foram vencedores na maior parte dos pontos. A gente vai ver que em algumas questões havia uma dissidência, então foi um lobby, de fato, foi um lobby completo, e havia uma dissidência de um pequeno grupo especialista de arbitragem, realmente não vou citar nomes, que, não sei se por interesses pessoais ou interesses outros, quiseram introduzir alguns dispositivos que não foram incluídos, e a gente vai ver que alguns foram. Então tem alguns dispositivos na lei que são de estranhar, não sei a razão da inclusão de tais dispositivos. 3 artigos foram modificados, a gente vai ver basicamente esses artigos, 3 novos artigos foram incluídos e 1 artigo foi revogado. Certo? Então essa é basicamente a alteração da lei de arbitragem, que conta, são 46 artigos, 48 artigos, e a gente vai verificar de que forma eles fizeram. Então, não é uma nova lei, então isso é importante salientar, principalmente, não somente dentro do mercado interno, mas principalmente para o mercado internacional. Então, quando se fala de um projeto de lei, nós temos tomado cuidado de divulgar para aqueles que trabalham com arbitragem e trabalham com o Brasil, principalmente no âmbito internacional, que não se modificará o que já foi conquistado. É simplesmente uma adaptação para consolidar, como a gente vai ver, algumas questões que faltavam na lei e introduzir alguns outros dispositivos que poderiam, eventualmente, beneficiar a arbitragem. Então, a lei, eu vou dividir minha apresentação em 3 partes. Né? Aqueles que me conhecem, eu utilizo a famosa metodologia francesa em 2 partes, mas não consegui fazer em 2 partes, farei em 3. Basicamente, a lei, ela preenche lacunas, o que é importante. Ela consolida a jurisprudência nacional, o que se refere a alguns pontos específicos, e ela corrige alguns erros que a lei, infelizmente, tinha. Não todos, como até o Eduardo já mencionou, ela poderia ter sido muito mais forte no que se refere à questão da eficácia da Convenção de Arbitragem, mas é um ponto que, de fato, não foi tocado. Então, veremos, basicamente, esses 3 pontos. No primeiro momento, esse ponto eu não vou tratar. Né? Ou seja, a questão da participação de entes estatais de arbitragem será objeto da palestra do Rafael, e certamente vai tratar muito melhor do que eu trataria. Então, o que muda? A lei insere 2 questões relativas a direito do consumidor do trabalho. O dispositivo atual da lei é esse, o artigo 4º, e em especial o parágrafo 2º, que trata de contrato de adesão. A lei, ela insere e divide o artigo 4º, parágrafo 2º em 2 dispositivos, primeiramente para tratar tão somente do contrato de adesão, e considera que o contrato de adesão somente será válido se a cláusula eficaz, aí tem uma discussão, se será redigido em negrito em documento apartado, o que já estava no a priori no artigo 4º, parágrafo 2º original. Todavia, na relação de consumo, ele elimina, provavelmente é um contrato de adesão, a questão do redigido em negrito em documento apartado, e somente mantém a eficácia se o aderente tomar iniciativa da arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição. Esse dispositivo foi extremamente discutido, principalmente em relação ao consumo, inclusive na Câmara. Esse é um dos pontos que, a priori, principalmente os consumeristas queriam retirar do projeto. E a gente vai ver que somente isso é um ponto essencial, o projeto de lei, quando passou no Senado, não teve nenhuma emenda aprovada. E, infelizmente, somente uma emenda foi aprovada na Câmara de Deputados. Volta ao Senado, isso vai ser objeto da intervenção do
do Rafael, e essa emenda, como ele vai já mencionar, é extremamente negativa, e já está sendo feito um trabalho no Senado Federal para que ela seja retirada. E aí você tem um dispositivo que aparece do nada, que é o parágrafo 4º, que fala, a priori, da relação de trabalho, mas tão simplesmente para função de administrador e de diretor estatutário. Aqui, na minha opinião, certamente foi um interesse específico de alguém na comissão. Não é possível que eles não tenham tratado da questão de trabalho de maneira mais abrangente, ou negando a sua eficácia, ou admitindo de maneira plena. E me parece que isso são para casos extremamente específicas. Eu tenho certeza que alguém teve alguma experiência negativa no passado que estava na comissão e quis inserir essa cláusula, que, na minha opinião, não faz nenhum tipo de sentido. Ainda, a lei traz um dispositivo que não existia antes, que é a questão da prescrição. Aqui nós temos um parágrafo 2º. É raro uma lei de arbitragem no mundo tratar sobre a questão da prescrição. Nós temos uma discussão muito grande em matéria de arbitragem, não só internacional, mas interna, na questão da qualificação da prescrição. Se a prescrição é uma questão de direito material, ou se a questão é uma questão de direito formal. E existia uma discussão muito grande se poderia se aplicar o CPC ou não à questão da interrupção da prescrição. A maior parte da doutrina considera que não. O CPC somente se aplica se as partes expressamente determinarem. O tribunal não poderia aplicar de ofício, a não ser que ele aplique de maneira analógica a solução trazida pelo CPC. Então já tivemos vários casos no Brasil no qual havia essa questão da interrupção da prescrição e não havia uma solução específica. O tribunal arbitral decidia de uma forma diferente. A lei traz uma regra, a interrupção da prescrição, retroagindo a data do requerimento da instauração da arbitragem, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Talvez aqui nós tenhamos uma discussão, na minha opinião, no que se refere à instauração da arbitragem, se é o momento da demanda de arbitragem, e a gente sabe que a lei determina que a instauração da arbitragem se dá no momento que o tribunal arbitral está constituído. A gente sabe que existe um lapso temporal importante no momento que a parte apresenta a sua demanda e a partir do momento que existe, de fato, a constituição do tribunal arbitral. E a parte que, eventualmente, quer se beneficiar da prescrição pode impugnar árbitro, pode causar todos os tipos de problemas para que o tribunal arbitral seja constituído. E aí se tem uma discussão se esse dispositivo vai, de fato, ou não resolver a questão. A lei também consolida a prática. Em especial, esse dispositivo talvez seja um dos dispositivos que mais trouxe discussão e brigas ferozes na reunião da comissão. Eu não participei da reunião, mas eu recebi relatos da reunião. É esse artigo 13, parágrafo 4º. Os senhores sabem que existem algumas instituições de arbitragem no Brasil, e a gente pode dar nome aos bois, em especial a Câmara de Arbitragem da Bovespa e a Câmara o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que exigem que o árbitro, no caso da Bovespa, o árbitro deve estar na lista de árbitros da Bovespa, você não pode nomear alguém que não esteja na lista, e a CCBC exige que o presidente seja alguém da lista. Na verdade, a CCBC mudou o seu regulamento, diz que é preferencialmente. Todavia, a CCBC nunca permite que alguém que não seja da lista possa exercer a função da presidência. Eu tenho experiência própria, já várias vezes tentei nomear árbitros que não eram da lista para a presidência e jamais consegui. E você escuta das desculpas. Aqui houve uma briga muito grande, em especial da ala carioca da comissão, contra a ala paulista da comissão, que a ala paulista considerava que não era necessário inserir na lei de arbitragem um dispositivo, dizendo que a priori as partes poderiam modificar essa regra específica prevista nessas instituições de arbitragem. A ala carioca, a priori, queria colocar uma proibição, dizendo que a instituição de arbitragem não pode impor uma lista de árbitros e que os árbitros e que as partes não possam exercer sua autonomia de forma plena. Então a discussão era, inserimos ou não inserimos? E aí houve um texto de compromisso, não é um texto que não diz muita coisa, o que na realidade
a priori, as partes podem, de fato, simplesmente não escolher aquela instituição, com exceção da Bovespa. Os senhores sabem que na Bovespa, se essas empresas forem fazer um IPO, elas têm que optar forçosamente pelo regulamento da Bovespa. Então, na realidade, eles são obrigados a escolher o regulamento. No caso da CCBC, não. No caso da CCBC, as partes podem nem escolher a CCBC, não concordando com esse tipo de regra. E aqui, a priori, as partes podem simplesmente, ao redigir a cláusula compromissória, excluir essa regra específica do regulamento. E aqui você tem, de fato, diversas pessoas que são contra esse dispositivo, mas passou e certamente vai ser aprovado com essa regra. Aqui também é um dispositivo que me parecia desnecessário, mas foi também uma adoção da prática da arbitragem brasileira. Praticamente todos os regulamentos de arbitragem têm um termo de arbitragem como um documento para início do procedimento arbitral. E aqui o projeto de lei ele determina que esse termo de arbitragem, que seria basicamente isso, esse adendo ele acaba modificando e integrando a convenção de arbitragem. Normalmente o termo de arbitragem não modifica e não deveria modificar a convenção de arbitragem. Por uma razão bem simples, que a convenção de arbitragem ela é teoricamente firmada pelas partes, não necessariamente pelos árbitros ou pela instituição, e o termo de arbitragem ela é firmado pelos árbitros e pela instituição também. Então, a priori, na minha opinião, o termo de arbitragem não poderia ser uma convenção de arbitragem. Existe, um direito comparado, uma jurisprudência consolidada nesse sentido. Todavia, a nossa lei prevê que esse eventual adendo, que seria o termo, modificaria a própria convenção de arbitragem. O que é um risco, porque uma coisa que o próprio Eduardo colocou, a convenção de arbitragem, lembrem, ela pode persistir a arbitragem. Se você firmar um termo de arbitragem modificando a convenção de arbitragem, todas as futuras arbitragens elas estariam obrigadas pelas regras estabelecidas naquele termo específico, o que me parece completamente inadequado. Aqui parece uma regra importante, que é basicamente a consolidação da jurisprudência arbitral no que tange medidas cautelares e medidas de urgência. O artigo 22, parágrafo 4º, tinha um dispositivo, ou tem um dispositivo, que é um dispositivo ambíguo, que não diz claramente que o árbitro tem poder de proferir medida de cautela. Isso foi consolidado pela jurisprudência. E o dispositivo atual, basicamente, modifica completamente o artigo 22 e traz, basicamente, a regra do caso Itarumã versus PCBios, que é um caso do STJ, de 2012, no qual o STJ decidiu que, antes da constituição do tribunal arbitral, o juiz tem a competência para proferir medida de cautela, até o momento em que se é constituído o tribunal arbitral, e a partir desse momento o tribunal arbitral é o único competente para proferir medida de cautela, podendo alterar, agora me fugiu o termo, revogar ou confirmar a medida de cautela proferida pelo juiz estatal. Então aqui há uma confirmação básica da jurisprudência brasileira, em especial nesse caso específico do STJ, que a gente considera que é o caso que estabeleceu essa regra, que é o caso Itarumã. Carta arbitral, não vou mencionar, é o que o Eduardo já colocou. Aqui nós temos basicamente, me parece que é quase a mesma solução dada pelo projeto do CPC. Aqui eu acho que a comissão quis basicamente enfatizar a necessidade dessa carta arbitral. Como o Eduardo colocou, talvez não fosse necessário, porque a prática da jurisprudência, a prática arbitral já estava consolidada. Sentenças parciais me parece um ponto importante, porque havia uma dúvida, e principalmente a doutrina não se posicionava claramente, se era possível ou não proferir sentença arbitral. A prática hoje brasileira, principalmente de todos os regulamentos novos de arbitragem, é permitir que o tribunal arbitral profira sentenças parciais, tanto de jurisdição como de mérito, mas mesmo assim, todos os termos de arbitragem têm um dispositivo que prevê expressamente que o tribunal arbitral tem poder para proferir medida para proferir sentença parcial. Nesse caso específico, a lei finalmente
confere esse poder para o tribunal arbitral. Mas, de novo, é algo que não era mais a priori contestado pela prática arbitral, e os árbitros proferem com bastante frequência sentenças parciais, principalmente de mérito. Aqui é basicamente o procedimento para anulação da sentença arbitral, em especial fazendo referência ao CPC. E exatamente parcial e final. E aqui tem uma discussão, porque na realidade existem julgados recentes que dizem que a priori a sentença parcial não poderia ser objeto de anulação. Aí você tem eventualmente alguns casos que já, principalmente tribunais inferiores, não do STJ, que já decidiram que a sentença parcial não podia ser objeto. As partes deveriam esperar a sentença final. Mas aí é uma questão de interpretação. O grande problema é que nós temos outros casos que, quando as partes não entram com a ação de anulação contra a sentença parcial, existe a decadência, que é o famoso caso do metrô, no qual se decidiu que não se poderia, o metrô perdeu o prazo exatamente porque não teria. O adversário vai ficar esperando para ver o que disse o sujeito. Exatamente. O ideal seria entrar, para que o Tribunal Judicial diga que não pode, para depois, eventualmente, você ter um precedente. Agora, com essa disposição. Aqui é a correção da sentença arbitral, e principalmente aqui é uma questão da prática. Exatamente a possibilidade de você abrir prazo para outra parte se manifestar sobre. Hoje todos os tribunais arbitrais fazem, mesmo que o pedido de esclarecimento não tenha efeito infringente, todos os tribunais arbitrais vão ter a prática de conceder prazo para não se alegue depois violação do princípio do contraditório. E aqui também, o que me parece uma questão importante, o prazo a priori é 10 dias, mas tem-se modificado esse prazo, que é um prazo teoricamente legal, quase os regulamentos têm modificado, que é o caso do regulamento da CCI, que prevê 30 dias para o tribunal arbitral responder e não simplesmente 10. E também nós temos inserido nos termos de arbitragem uma modificação nesse prazo específico. Por exemplo, o regulamento da CCBC, a lei prevê um prazo de 5 dias, um novo regulamento da CCBC prevê um prazo de 15 dias para que as partes peçam esclarecimento, e nós temos colocado no termo de arbitragem que o tribunal arbitral também tem 15 dias para responder eventuais pedidos de esclarecimentos. Correções. As correções, me parece a mais importante, é esse famigerado artigo 25, que era a possibilidade ou mesmo a obrigação de suspensão do procedimento arbitral, caso houvesse durante o procedimento uma questão que fosse eventualmente de direito indisponível. Isso, obviamente, trouxe e traz questões de problema de interpretação. Se o tribunal arbitral não teria, segundo, em função do princípio da competência, ele primeiro deveria analisar se a matéria é ou não indisponível, para depois suspender, mas tem muitos casos que as partes pedem expressamente baseado nesse dispositivo, e até podem entrar com uma ação judicial, para que, alegando eventual indisponibilidade de um direito, que o tribunal suspenda sem análise dessa questão. Esse artigo 25, felizmente, será revogado. Essa é uma das coisas boas desse projeto de lei. Da hipótese de anulação, o artigo 32 tinha um erro, ele falava da nulidade do compromisso arbitral, e o correto é a nulidade da convenção de arbitragem. Obviamente, se a cláusula de compromisso for nula, certamente será objeto de anulação da sentença arbitral. E por fim, que me parece uma correção menor, mas que era necessário, os senhores sabem que a lei de 96, então em 96 a Corte competente para homologação de sentença arbitral estrangeira era o Supremo Tribunal Federal, e houve uma correção para o Superior Tribunal de Justiça. Isso é uma correção simplesmente de competência, que já está sendo adotada desde 2005. E a mesma coisa nesse dispositivo. As opiniões são divergentes. Parte da comunidade arbitral considera que essa lei era desnecessária. Eu me alinho a essa tendência. Na minha opinião, se houvesse a necessidade de modificação, deveria ser uma modificação substancial da lei. Que a lei fosse
de fato, uma lei mais moderna, que alguns dispositivos, como a necessidade de compromisso, como um dispositivo específico sobre o direito aplicável ao mérito do litígio, o árbitro tem poder de escolher o direito aplicável na ausência das partes, não foram tratadas no projeto. Então, alguns pontos que seriam importantes de modificação não foram tratados. Mas, de novo, é melhor ter esse projeto como ficou. Até o projeto foi um esforço gigantesco da comunidade arbitral para que não se criasse um monstro. Então, o que os senhores estão vendo aqui não modifica a arbitragem no Brasil. E esse foi o esforço que foi feito pela comunidade para que se evitasse algo que fosse talvez uma catástrofe. Talvez tenha uma catástrofe, como vai ser relatado pelo Rafael daqui a pouco. Eu não vou deixar então a parte negativa para ele. Eu diria que esse projeto, quando for aprovado, o mais importante talvez seja que a comunidade arbitral divulgue que ele não muda a essência da arbitragem, talvez ele consolida a prática e que a arbitragem certamente vai continuar crescendo e talvez melhor do que atualmente. Obrigado. Você quer que eu voltar pra cá que eu tô lá no meu celular, né? Então eu vou pra lá. Cuidado, né? Opa! Consigo. Acho que consigo. Não sei qual que é. Mas com a emenda? Não, a emenda não sei se está. Tá sim. Não, com a emenda não está. Não, tá com a emenda sim. Tá com a emenda. Acho que eu vi a emenda. É possível. Eu acho que já tá com a emenda. É possível que sim. Isso primeiro, né? Isso aí. Daí, tá com a emenda sim. Já está com a emenda. Deu efeito, né? E do meu celular só, porque eu vi que tocou até enquanto ele tava aqui, vai incomodar vocês tocar também. Acho que é do meu. Quem que é esse? Pode falar. Obrigado. Muito obrigado. Deu? Bom. Tá bom, obrigado. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação participar aqui dessa reunião aberta ao lado do Eduardo, do Flávio, do João, de todos que atenderam o convite da comissão. A gente aproveitou realmente o espaço que a ordem gentilmente cedeu, não tão gentilmente, porque a gente teve que brigar um pouquinho, mas não precisamos brigar muito, a ordem cedeu o espaço de bom grado para que a gente fizesse uma reunião aberta também da Comissão de Mediação e Arbitragem durante a Conferência Estadual e estamos aqui, enfim, tendo esse encontro que, sem dúvida alguma, é muito importante para a nossa comissão e para as discussões envolvendo arbitragem. E o objetivo da reunião aberta era justamente enfocar os temas. O tema central da conferência é a reforma no direito brasileiro e nós estamos passando na arbitragem por um período justamente de reforma, seja por conta de regras específicas do projeto de Código de Processo Civil, seja por conta desse projeto de lei que trata especificamente da lei de arbitragem, que o João tratou já com profundidade. Então, a arbitragem também passa por esse momento, nós achamos importante aproveitar então a conferência para dela tratar. O João já anunciou assim de modo muito seguro que o problema desse projeto efetivamente diz respeito aqui à arbitragem envolvendo a administração pública. A Lei 9.307, a Lei da Arbitragem, não tem um único dispositivo tratando da arbitragem com o poder público. E essa suposta lacuna veio aí a ser preenchida, uma tentativa de preenchê-la com esses dispositivos, que eu já vou tratar especificamente deles, com aqui o seguinte enfoque. Primeiro, saber se era necessário acrescentar isso, se isso era, enfim, de fato uma lacuna no que diz respeito à arbitragem envolvendo a administração pública, e segundo, se necessário ou não, se essa reforma vem para o bem ou para o mal.
e o João já antecipou aí de modo muito seguro e certo que do jeito que está, veio para piorar. É claro que a expectativa é que isso ainda possa ser alterado, mas do jeito que ficou o projeto, ele veio para piorar o quadro que nós tínhamos, o que efetivamente não era ideia, eu imagino, quando se começou a discutir esse anteprojeto de lei de reforma da arbitragem. Mas antes de entrar especificamente aí nesses dispositivos, eu diria o seguinte, eu chamaria a atenção para o seguinte, houve uma coincidência interessantíssima, eu já tive a oportunidade de mencionar isso em outras ocasiões, entre o renascimento da arbitragem no Brasil e uma reforma do Estado brasileiro com impacto, evidentemente, no direito administrativo brasileiro. Coincidência histórica mesmo. A arbitragem ela renasceu no Brasil com a Lei 9.307, em 96, e muito especialmente depois de 2001, com o reconhecimento da constitucionalidade da lei da arbitragem pelo Supremo Tribunal Federal. A partir daí, de fato, a arbitragem renasceu. Digo renasceu porque, havia um período em que ela até tinha maior aplicação e passou um longo período no limbo, como nós sabemos, por conta de regras lá anacrônicas do Código de Processo Civil antigo. Mas, enfim, a partir de 96 e muito especialmente de 2001, isso muda e o João destacou bem ao início da exposição dele que a arbitragem vem ganhando importância no Brasil a cada dia que passa. Hoje é um dos países exemplo aí, no desenvolvimento seguro da arbitragem como um meio de solução de litígios, de conflitos. Isso se deu em paralelo a uma mudança muito importante no direito administrativo brasileiro, no direito público brasileiro, que foi aquele processo de redução do papel do Estado na intervenção direta na economia. O Estado antes tinha uma participação muito mais direta em vários setores da economia, telecomunicações, para ficar num exemplo óbvio, ou mesmo energia elétrica, outros tantos. E a partir aí dessa mesma época, segunda metade da década de 90, com o governo Fernando Henrique, também isso se consolidou também nos anos 2000, o Estado passou a delegar mais para a iniciativa privada, diversas atividades que antes ele, Estado, prestava sozinho. O setor de telecomunicações, de volta, é um exemplo. Antes, todos nós aqui conhecíamos, nós tínhamos uma empresa estatal como prestadora do serviço de telefonia. Talvez nem todos, porque tem gente aqui que já, enfim, é mais nova, mas boa parte aqui. Eu, por exemplo, quando comprei meu primeiro celular, tive que ficar na fila da Telepar, aqui na Manuel Ribas, acho que umas 3 horas, para conseguir uma senha, não era o telefone, era uma senha para um dia, e demorou, eu ter a minha linha de celular. Então, essa atividade, por exemplo, prestação de serviço de telefonia, o poder público delegou à iniciativa privada e hoje nós temos aí um outro quadro. Essa mudança do direito administrativo, do direito público, do Estado mesmo brasileiro, se deu então em paralelo no mesmo momento em que a arbitragem estava renascendo, e isso teve reflexos aí no poder público. Por quê? Porque nessa nova fase de delegação de mais atividades estatais para a iniciativa privada, isso se deu evidentemente através de contratos, essencialmente contratos de concessão, e boa parte desses contratos verificou-se, enfim, a necessidade de incluir nesses contratos, se possível, cláusulas compromissórias, cláusulas prevendo a arbitragem como mecanismo de solução de litígios que, porventura, viessem a surgir entre a administração pública, concedente como regra, e o particular, o empresário, enfim, a empresa privada que assumia ali o papel de concessionária, para ficar aí no exemplo mais comum, que é o dos contratos de concessão. Isso teve, então, essa coincidência teve reflexo direto na nossa legislação. Eu não vou citar aqui, mas enfim, desde a lei que trata do serviço de telefonia, lá em 97, a lei 9.472, até a lei do pré-sal agora, já em 2010, ainda que o petróleo não seja aí exatamente um campo de serviço público, propriamente dito, mas enfim, é onde também tem uma intervenção do Estado, e tem ainda uma intervenção do Estado muito direta. Desde então, de 97 até 2010, todas essas leis que tratam aí desses serviços que foram mais intensamente delegados para a iniciativa privada prevêem cláusula compromissória. Isso inclui, muito importante, a Lei 8987, que é a lei de concessões,
que é de 95, mas em 2005 ela foi reformada para especificamente incluir lá um dispositivo dizendo que a arbitragem poderia ser a forma de solução de litígio nos contratos de concessão, e a lei das parcerias público-privadas, que veio também na sequência, já desde logo com um dispositivo específico dizendo que a arbitragem pode ser utilizada nesses contratos nesse caso das parcerias público-privadas. Além do reflexo legislativo, teve também o reflexo na doutrina, na jurisprudência, que, tirando aí debates que houve, debates iniciais principalmente, hoje, tanto doutrina como jurisprudência consolidaram também de modo muito forte a utilização, a possibilidade de utilização da arbitragem pela administração pública no âmbito desses contratos. De modo que é possível dizer com segurança que nós evoluímos muito nesses anos com a arbitragem na administração pública. De um primeiro período de quase perplexidade e de reações muito fortes, exageradas até, contra a arbitragem no âmbito da administração pública, nós temos hoje um quadro muito favorável de consolidação mesmo legislativa na jurisprudência e na doutrina, claro, sempre com vozes respeitáveis aí, contrárias, mas que, enfim, são hoje, sem dúvida alguma, minoria. Pois bem, nesse quadro, para que mexer no assunto, para que colocar a mão no vespeiro, digamos assim, ao tratar na Lei 9.307, da arbitragem envolvendo a administração pública? Como eu disse ao início, a Lei 9.307 não trazia em sua origem, não traz hoje, um único dispositivo tratando da arbitragem com o poder público. O que não foi até hoje óbice a esse desenvolvimento a que eu me referi. A coisa funcionou perfeitamente bem até hoje, sem que a lei tivesse tratado do assunto. Não bastasse esse avanço legislativo a que eu me referi, tanto a doutrina como a jurisprudência também nunca deram bola para essa ausência, ou parcialmente isso é verdade, eu já vou explicar porquê, a essa ausência, a essa suposta lacuna da Lei 9.307. Qual seria a única vantagem de alterá-la? Uma omissão maior, que é tida aí como uma omissão relevante, uma lacuna relevante, que impediria o uso da arbitragem, no caso dos contratos administrativos regidos pela Lei 8.666, que é a Lei de Licitações e Contratos, é a nossa Lei Geral de Licitações e Contratos, que de fato não trata, não autoriza expressamente a administração pública a utilizar a arbitragem. E isso é usado, esse argumento do silêncio da Lei 8.666, que trata então de contratos específicos, que são aqueles contratos regidos pela Lei 8.666, claro, é a Lei Geral dos Contratos. O silêncio dessa lei seria então um óbice. É a opinião, por exemplo, do professor, hoje ministro Luiz Roberto Barroso, e é a opinião que prevalece, ainda que tenha um ou outro caso em que parece que o entendimento não seria bem esse, mas no Tribunal de Contas da União, esse argumento foi várias vezes utilizado para se dizer, nos contratos regidos pela Lei 8.666, não pode ser utilizada a arbitragem, porque a Lei 8.666 não trata do assunto. Então, esse silêncio da Lei 8.666 poderia ser resolvido com essa ideia de criar na Lei 9.307, na Lei da Arbitragem, uma autorização geral. Eu nunca achei que o silêncio da Lei 8.666 fosse o problema. Não fosse por outra razão. O artigo nem o STJ, é bom que se diga. Nem o STJ. Vai dizer isso logo mais. Diria, mas muito obrigado. Com o Supremo dizendo que essa palavra última é do STJ, inclusive. Nunca teve problema. Você poderia se bastar, o aplicador poderia se bastar com o artigo 1º. Diz o seguinte: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Ora, o Estado, administração pública direta, União, Estados, municípios, ou indireta, autarquias, empresas estatais, etc., são pessoas capazes de contratar. Então, essa autorização genérica da Lei 9.307 já poderia ser utilizada pela administração pública sem necessidade de ter uma autorização específica para a administração pública recorrer à arbitragem. Então, nunca pareceu, e acho que a doutrina de fato firmou esse entendimento, a despeito aí de também vozes minoritárias contrárias, mas a doutrina e a jurisprudência, como lembrou o Eduardo, não do TCU,
mas a jurisprudência do STJ, principalmente, firmou esse entendimento de que não era necessário. Mas vamos lá, admita-se então que essa lacuna existisse e que poderia aí ser suprida por uma autorização genérica que veio no projeto. Então, se havia esse problema, eu acho que não havia, vamos ver então se a solução é algo que veio para o bem, ou se a emenda literalmente está vindo pior do que o soneto, e que efetivamente parece ser o caso. O projeto, ele inclui esses 3 dispositivos que eu empresto aqui muito gentilmente do João, que estão destacados em vermelho. Essa não, você aluga, né? Alugo, claro, depois será devidamente remunerado. O parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Eu começaria com o parágrafo 3º, simplesmente para dizer que aquela disposição que diz ali, que as arbitragens que envolvam a administração pública serão sempre de direito e respeitarão o princípio da publicidade, chove no molhado. Não é preciso uma lei que diga isso, toda a doutrina e também a jurisprudência diz que não é possível a administração pública recorrer à arbitragem por equidade. A arbitragem por equidade, isso não se aplicaria para a administração pública, e diz também que de alguma forma preciso observar o princípio da publicidade nos casos de arbitragem envolvendo o poder público, envolvendo a administração pública. É bem verdade, então aqui não precisa disso, toda a doutrina já diz que tem que ser assim. É bem verdade que a história do princípio da publicidade apresenta dificuldades práticas, de como é que você dá efetiva publicidade para processos arbitrais que não correm num local, enfim, que o público em geral tem acesso. Mas a ideia de que é preciso respeitar a publicidade sempre existiu, sempre foi, enfim, reconhecida, enfim, a ideia de que aquela história de sigilo da arbitragem, que nem é uma regra cogente no direito brasileiro, pelo menos, é um mito de que toda arbitragem é sigilosa, porque no Brasil não existe essa regra, mas, enfim, se existisse, isso não se aplica para a administração pública. Então, o parágrafo 3º era absolutamente desnecessário. O parágrafo 2º fixa ali tão somente uma regra de competência, dizendo que a autoridade ou o órgão competente da administração para a celebração de convenção é a mesma para a realização de acordos ou transações. Eu, francamente, antecipo aqui alguma dificuldade também. Exatamente. Eu antecipo aqui alguma dificuldade prática. A doutora Leila está ali, da Procuradoria-Geral do Estado, e sabe a dificuldade que isso pode surgir, porque, enfim, há uma autoridade, como regra, que tem competência para a realização de acordos ou transações, e isso pode, eventualmente... Na lei federal, que lembra, advogado-geral da União. Advogado-geral da União. É o advogado-geral da União, ministro do Estado. Ou seja, se sair, porventura, um edital que não contar lá com a assinatura do ministro de Estado, que tem autoridade, ou do advogado-geral da União, que tem essa competência, isso poderá gerar uma série de dificuldades depois, porque vão dizer, não, a autoridade que assinou não era aquela autoridade competente. Ou então vai obrigar o ministro de Estado ou o advogado-geral da União a assinar agora todo edital, todo contrato, porque sem a assinatura deles, a cláusula compromissória não será válida. É um problema, enfim, que pode surgir aí na prática, não era necessário, sem alguma desse dispositivo, que poderá atrapalhar em muito esse tipo de questão, mas, claro, aí os advogados e próprio poder público terão de ter essa atenção no momento de elaborar os editais, os contratos, no caso dos advogados do Estado, e de verificar se, enfim, isso está sendo atendido no caso dos advogados privados, que poderão, inclusive, impugnar o edital, falando, está faltando uma assinatura ali, porque sem ela, efetivamente, essa cláusula não vai valer nada. Mas o problema maior, e eu me dedico mais a esse tópico, é o parágrafo 1º. O parágrafo 1º pretende trazer essa autorização geral. A primeira parte do parágrafo 1º não, de novo, chove no molhado. A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. O projeto que veio do Senado para a Câmara parava aí, ou seja, para no direitos patrimoniais disponíveis, ponto. E foi um caso, isso foi o que foi aprovado no Senado e veio para a Câmara. O que está ali depois é já fruto de uma emenda na Câmara dos Deputados, que veio do deputado Miro Teixeira,
que acrescentou aquele dispositivo final ali. Mas eu diria o seguinte, no Senado aconteceu algo que é raro de acontecer, que é o seguinte, eles melhoraram o anteprojeto. Porque já o anteprojeto, que foi elaborado por essa comissão a que o João se referiu, o anteprojeto ele dizia, depois dos direitos patrimoniais disponíveis, dizia o anteprojeto que os conflitos decorrentes de contratos por ela celebrados, ou seja, celebrados pela administração pública, o que vinculava necessariamente a arbitragem a questões contratuais. Tirando, então, do campo da arbitragem com a administração pública, situações não contratuais, extracontratuais, que a arbitragem, nada impede, poderia ser utilizada. Aliás, o caso mais célebre na jurisprudência, eu diria, brasileira, a respeito de arbitragem e poder público, é um caso de uma discussão que não era contratual. É o famoso caso Lage, que foi apreciado pelo Supremo na década de 70, reconhecendo a possibilidade da utilização da arbitragem naquele caso, que envolvia a discussão sobre o valor de indenização a ser pago às organizações Lage, que era um grupo empresarial da época, por expropriação de bens. Por expropriação de bens, ou seja, é uma questão não contratual. O Parque Lage, que é uma atração turística. Parque Lage, que está lá exatamente, que foi um dos bens expropriados pelo Getúlio Vargas, isso na década de 40, E depois da expropriação, e depois também do Getúlio ter saído, se estabeleceu um juízo arbitral, se convencionou que seria o valor da indenização, seria definido por um juízo arbitral, que foi constituído, chegou lá um valor de uma indenização, ou seja, uma questão não contratual. Uma questão não contratual que foi resolvida pela arbitragem. É bem verdade que, para azar das organizações Lage, quando ficou pronto o laudo, o Getúlio voltou pelas urnas e disse que não ia pagar coisa nenhuma, que a arbitragem era inconstitucional e tudo mais. E isso só foi resolvido pelo Supremo em 73, 72, 73, muitos anos depois. Mas, enfim, fica aí para o anedotário. Incidentalmente afirmou que era constitucional, claro, que é o único precedente, aliás, do Supremo, expressamente dizendo, para um caso como esse, de administração direta, né? De administração direta, porque no caso, uma das partes era justamente a União Federal, que havia, então, celebrado esse compromisso arbitral. Então, vocês vejam, o anteprojeto foi melhorado no Senado, porque o Senado parou nos direitos patrimoniais disponíveis e tirou a expressão decorrente de contratos por ela celebrados, que teria esse problema. Porém, o deputado Miro Teixeira fez o favor de piorar um pouquinho o projeto, acrescentando em emenda que já foi aprovada em caráter terminativo na Câmara, o que vai além. Desde que previsto no edital ou no contrato da administração, ou nos contratos da administração, nos termos do regulamento. Primeiro problema, isso é um retrocesso de volta, porque agora, de novo, tem uma expressão contrato. Essas hipóteses, como do caso Lage, de você trazer a arbitragem para solucionar questões extracontratuais, indenização por expropriação de bens, por exemplo, isso, de acordo com o projeto, do jeito que está hoje redigido, isso está hoje proibido, porque tem que estar previsto num contrato, ou num edital, ou no contrato. Então, há um retrocesso inicial, que é esse. O segundo retrocesso é essa necessidade própria de previsão no edital ou no contrato, porque isso impede o poder público de celebrar compromissos arbitrais, ou seja, dele resolver recorrer à arbitragem depois de surgir do conflito, e a despeito do silêncio do contrato. E do edital. O edital não prevê a arbitragem, o contrato, de consequência, não prevê a arbitragem, mas seria possível que o poder público, hoje é possível, que o poder público celebre um compromisso arbitral, a despeito do silêncio do edital e do contrato, celebre um compromisso para solucionar o problema naquele caso específico. No caso, e também aí com um endosso já da Justiça do STJ, que no caso Compagás, exatamente. E o STJ já reconheceu essa possibilidade, no caso Compagás, que o Eduardo lembra, que justamente uma das... que eu acho o melhor acórdão tratando de arbitragem e poder público que nós temos hoje, e um dos itens que foi apreciado na ocasião pela ministra Nancy Andrighi foi justamente esse, porque naquele caso o contrato não dizia nada. Não tinha uma cláusula compromissória. E o STJ entendeu que não era necessário, que era possível um compromisso arbitral. E isso agora está sendo proibido
pelo projeto, sob um argumento, há diversas vozes que sustentam que devia ser assim mesmo. Por quê? Porque se diz o seguinte, olha, a arbitragem é uma vantagem para o particular. E, portanto, na licitação, é preciso que fique claro que, caso surja um conflito, esse conflito vai ser resolvido por arbitragem, porque isso pode trazer mais interessados para a licitação, ou dito de outra forma, porque, eventualmente, algum interessado naquele contrato pode dizer, opa, se não tem arbitragem eu não quero ir, porque eu não vou me submeter ao risco do judiciário, a demora do judiciário, etc. É um argumento... Mas equivale a dizer que agora o edital tem que dizer que pode haver uma solução extrajudicial por processo administrativo se surgir um conflito. Vai ter que dizer tudo, vai claro. Ter que dizer tudo. Vai ter que dizer tudo. Mas eu não tinha uma garantia de que o Poder Público queria resolver administrativamente, como ele de fato pode fazer. Como ele pode fazer e sempre pode. É evidente que não dá para dizer que é uma surpresa. Sim, mas a lei prevê o processo administrativo. Mas prevê arbitragem, claro. Não dá, é isso que eu ia dizer. Não é possível você dizer que é uma surpresa que no meio na execução de um contrato, as partes recorram a uma figura expressamente prevista na legislação, que é a arbitragem. Então, não seria assim, ou ninguém pode dizer, não, mas eu não sabia que podia arbitragem nesse caso. Claro que pode arbitragem nesse caso. A legislação está prevista, a legislação prevê a arbitragem, então nada impedia, evidentemente, que no curso da execução do contrato, as partes resolvessem solucionar aquele litígio, que porventura tivesse surgido, por meio da arbitragem. Sem falar também que é muito duvidoso. Faz uma pesquisa. É muito duvidoso você dizer. É muito duvidoso você dizer que alguém vai participar ou deixar de participar de uma licitação para disputar um contrato, tão somente porque ali não está prevista expressamente a possibilidade de recorrer à arbitragem. Isso, evidentemente, seria. É uma opinião muito subjetiva dizer, não, puxa, se não tiver arbitragem prevista no contrato, eu não encaro essa licitação. Eu, francamente, acho, com a experiência que tenho, nunca havia efetivamente algum licitante se preocupar muito com isso. Tem arbitragem ou não tem arbitragem nesse edital? Se não tiver, eu não vou. Nunca ouvi isso. Mesmo que ele prefira, se perguntasse para ele, você se importa que num contrato em que não houve a previsão, você vai impugnar? Vai para o judiciário? Não vai. Não, jamais. O mercado acha muito melhor que seja desse jeito. Claro, exatamente. Então, isso vai efetivamente criar aí um obstáculo, uma dificuldade importante para a utilização da arbitragem. O que, de novo, contraria o espírito, provavelmente, da reforma. Ninguém reformou para piorar ou para impor mais obstáculos ao uso da arbitragem, e é o que está acontecendo. Também, em razão desse último aspecto, que é a necessidade de regulamento. Nos termos do regulamento. Aprovado o projeto tal qual está hoje, nós entraremos num período aí de espera. Não sei, porque será necessário um regulamento federal, será necessário um decreto regulamentar da Presidência da República disciplinando a utilização da arbitragem pelo poder público, disciplinando de que modo os editais e os contratos poderão ou não estabelecer a arbitragem. Enquanto não vier esse regulamento, ficaremos todos aqui efetivamente no limbo, sem saber se podemos ou não podemos usar, e não poderemos usar, e aguardaremos então até que a Presidência da República se digne a publicar o decreto, que poderá vir com regras ainda mais e proibitivas, ou que estabeleçam obstáculos ainda mais difíceis de superar do que essas inovações que o projeto hoje já traz. É de se imaginar que um decreto tratando tão somente disso viria com tantas regras e com tantos obstáculos que isso poderia efetivamente inviabilizar o uso da arbitragem pela administração pública, o que efetivamente não parece fazer nenhum sentido, tendo em vista todos os aspectos positivos que nós tivemos nesses anos todos de evolução do uso da arbitragem nesses casos em que foram celebrados contratos entre administração pública e particulares. Então, faço aqui também, tenho aqui já a mesma opinião do João, terminou dizendo que a parte que caberia a mim seria a da tragédia, é isso que você falou? A da tragédia, não sei se é uma tragédia, talvez seja um pouco, mas efetivamente do jeito que está, o projeto piorou a situação da arbitragem no Brasil, considerando que, como o João, eu também acho que as outras inovações não precisavam ter,
nós teremos que o resultado final é, inovou onde não precisava inovar, piorou coisas que efetivamente já estavam funcionando bem, que é o caso aqui específico da utilização da arbitragem pelo poder público, e no mais simplesmente fez ali ajustes cosméticos que eram de todo desnecessários. É só o 25. O 25, de fato, é a 25 é o da questão prejudicial. Da questão prejudicial, que não, de fato, ali retirou algo que era importante. Podia ser um projeto... ninguém dava... O 25, de fato, era importante tirar, mas podia, então, ser específico para ele, toda a reforma ser específica para ele. Bom, era esse, então, enfim, a mensagem. Com até, se o Flávio me permitiu, até iria já além aqui, já que é uma reunião aberta da nossa Comissão de Mediação e Arbitragem, para dizer o seguinte: esse dispositivo, em especial a emenda Miro Teixeira, que acrescentou essa parte problemática, ela tem sido, o João referiu, ela tem sido aí efetivamente muito criticada. Há um movimento do CEBAR, do Centro Brasileiro de Estudos da Arbitragem, das comissões de arbitragem, é por isso que me refiro, das comissões de mediação e arbitragem da OAB, que tem aí feito um movimento efetivamente para convencer os senadores, porque isso volta agora ao Senado, para convencer os senadores de que essa inovação efetivamente piora e não melhora o nosso quadro. Então, a nossa comissão, inclusive, já se manifestou, porque houve um ofício que está circulando aí, e a nossa comissão efetivamente manifestou interesse em participar disso. Claro. Isso. Bom, exatamente. Entrou pelo CEBAR, daí entrou a tua... Quando entrou a tua... importante. Depois que eu levei a tua chamada, que eu falei, vamos... Exatamente. Então, agradeço, Marcos. Efetivamente, então, isso está sendo aí objeto de discussão, e é importante, então, que todos participem, tenham ciência desse risco que nós estamos correndo com a aprovação do projeto como está. Muito obrigado. Bem. Como não tem programação, apesar do horário, né, a nossa previsão era de encerramento às 3, nós temos a sala disponível, então eu, com a concordância aqui dos nossos ilustres opositores, acho que nós temos um tempinho para debate. Fiquem à vontade para fazer perguntas, por favor. Posso emendar aqui, aproveitar? Por acabou favor, de também falar, fazer uma pergunta e uma observação. A observação negativa não. O dado que me preocupa mais ainda é de que a notícia, a primeira notícia da emenda, Miro Teixeira, veio acompanhada da informação em mais de um veículo de informação, só me lembrando tanto o valor quanto o Estado. Que bom, será que ele funciona depois disso? Esses teclados de hoje são resistentes. A aguinha seca. Veio com a informação de que ele teria incluído a emenda a pedido do governo. Se isso é verdade, parece ser, no Senado o governo ainda é muito mais forte do que na Câmara. Então, sinto dizer, mas isso não deve ser alterado. Quer dizer, o lobby não tem que ser no Congresso. Não. Tem que ser em quem manda no Congresso, especialmente no Senado. Uma outra pergunta que me vem aqui foi a seguinte. Agora, só aproveitando aí, existe uma aflição real da parte do administrador público no que se refere a como escolher a instituição, né? Eu imagino que a inspiração dessa inserção, ela de alguma forma está relacionada com esta preocupação. Como é que isso poderia ser endereçado de uma maneira sadia, sem necessidade de criar essa... Não precisa do regulamento, não precisa condicionar, porque vejam só, da forma como está, pode até nem ter sido esse o objetivo. Mas da forma como está hoje, está sendo condicionada a utilização de arbitragem nos editais e nos contratos à edição de um regulamento. Enquanto não houver o regulamento, não se pode fazer nada. O que nunca houve impedimento para isso é que as administrações públicas editassem lá normas internas para dizer, olha, escolha da entidade, vai ser assim assado, claro. Nós aqui no âmbito do Estado do Paraná, a Procuradoria baixa ali uma portaria, não sei qual que seria o instrumento, para disciplinar de que modo serão escolhidas as câmaras. Se alguém está sinceramente preocupado com isso e não com impedir que haja arbitragem, ele gestionaria internamente no seu executivo para que houvesse um regulamento dando-lhe baliza, se ele como administrador público está preocupado com isso, uma administração interna me parece que bastaria.
Mas aqui vem minha outra pergunta, inclusive, nos termos do regulamento. Mas qual regulamento? Federal? Você costuma ser federal? Isso, porque ainda tem essa discussão. Tem A gente está tratando de direito processual em sentido amplo, porque a arbitragem, afinal, é uma modalidade de solução jurisdicional privada, ou a gente está tratando de direito administrativo? Porque isso faz diferença. Muita. O regulamento é do estado do Paraná, do município de Curitiba, do município de São José, do município de Londrina, do município de Mandaguari, ou do de Pitanga também, ou é todo ele federal. Essa é a grande questão, né? E isso se relaciona com uma outra pergunta. O que acontece no caso de descumprimento dessas balizas do regulamento? Isso gera uma invalidade da arbitragem ou uma responsabilização administrativa? Quanto à lei mineira da arbitragem, eu não tenho dúvidas. Aquela lei é uma lei interna corporis. Ela não regula o processo, ela regula a administração pública. Se eles descumprem a lei, é um problema deles. O outro lado da convenção arbitral não tem como ser prejudicado. Aqui é diferente, porque o órgão legislativo... Não sei, se não for cumprir as exigências da lei... Eu entendo. Isso gera uma insegurança dá campo para discussão, mas aqui nem isso é possível dizer-se, porque aqui o ente competente legislativamente para legislar sobre o processo foi o que editou a lei. Lá é diferente. Lá a questão é essa. Se não for assim, a lei é inconstitucional. Porque uma lei mineira não poderia regular processo, não poderia regular arbitragem. Ela pode regular a administração pública estadual. Então ela regula como é que os seus agentes devem agir. Para você dizer que uma arbitragem feita por um administrador público mineiro é ilegal, e portanto não é ilegal, é inválida, a convenção é inválida, você teria que sustentar que ele agiu sem ter poderes para tanto, né? Que seria mais ou menos como o administrador de uma empresa privada assinar uma convenção ultrapassando seus poderes. Mas se um administrador de uma empresa privada fizesse isso, muito provavelmente aplicar-se-iam teorias suficientes para manter a empresa vinculada, né? Muito provavelmente. O terceiro não poderia ser prejudicado. O Clávio gosta de lembrar uma conclusão de um congresso internacional que diz mais ou menos assim, que a administração pública não vai poder invocar o não cabimento de arbitragem envolvendo a administração pública nos casos em que ela já convencionou a arbitragem. Ou seja... venire contra facto. Não pode um venire contra facto. Mas tem esse problema do regulamento, né? Quem vai fazer esse regulamento? Qual que é a leitura dos procuradores do Estado? Grande, né? Até estava conversando antes. Nós estamos aqui no contato para fazer curso de formação, inclusive, de procuradores, porque na verdade há uma missão por parte do administrador. Se quer que se chegue à utilização da arbitragem. Então não tem nem parâmetro de atuação, uma indicação, nada. Não tem ninguém distante mesmo. Eu acho que é importante, veja, da forma que está exposto, pontual, o regulamento, mesmo que seja do Poder Executivo. Nunca mais sai. Não sai. Político, não sai. Nunca mais sai. Como não saiu em relação ao federal, em relação à lei anticorrupção, a mesma coisa. Aí é que está. Ou pior até, né? É o que me ocorre que você veja, é uma lei que tem aí, essa lei anticorrupção, muitíssimo bem lembrado, Lênin, tem um apelo popular, uma pressão popular pela aplicação dessa lei anticorrupção enorme. Ela foi aprovada já tem um ano, mais de um ano, entrou em vigor agora em janeiro e estamos aguardando a regulamentação da Presidência da República que não vem. E é uma lei de fortíssimo apelo popular. Aliás, só foi aprovada porque estavam pondo fogo no Congresso Nacional em julho do ano passado e o Congresso precisava lá de medidas de marketing. A lei anticorrupção, não. Essa eu acho que a gente garante que eles não vão pôr fogo no Congresso. Aprovaram, então, por conta disso. E mesmo assim, nós não temos regulamentação até hoje. Imagine uma lei que fala de arbitragem, que apelo popular tem isso. Então, a regulamentação, efetivamente... esse perigo, o Eduardo lembrou bem, de que você exija que a regulamentação seja de cada ente federativo, União, Estados e municípios, porque não tendo isso, pode muito bem acontecer de que no silêncio nós fiquemos aí sem autorização para seguir adiante por anos, ou para sempre, eventualmente, em alguns casos. Um outro exercício, eu não acho que seja subsistente essa tese, mas... mudando um pouco para a questão do contrato, do compromisso, do contrato, exigência de contrato. Eu concordo que a tônica foi retomar aquela redação infeliz original, que partiu, aliás, da comissão, que era amigável, né? Que era, em tese, amigável a arbitragem. Você veja, o Senado corrigiu. O Senado tinha arrumado, porque houve muita advertência depois dos próprios membros da comissão, né? Mas
será que nós não poderíamos interpretar que, previsto no edital ou no contrato, nós não poderíamos interpretar que a convenção arbitral é um contrato? Que o compromisso arbitral é um contrato? Acho perfeitamente... É uma saída, mas... É uma saída. Você pode dizer, mas a lei não tem palavras inúteis para isso. Acho Não que precisaria dizer é uma ali, saída porque melhor a previsão do que de... interpretar que o regulamento é o regulamento É muito da instituição. arbitral. Esse eu ia falar, não tive coragem. Que seria também uma forma de concluir. A gente pode combinar que a gente vai passar a dizer isso, que é uma forma de concluir que a arbitragem tem que ser institucional, que é muito Tem que salutar. ser, claro, E pronto. É só cláusula cheia. Mas aí eu pergunto qual é Podia ser pior, qual é... podia ser nos termos da lei. Não, mas a lei é essa, Não, né? Seria essa não, podia ser pior, não. Nos termos... da lei específica, Uma lei, que né, daí é. É. Nos termos da lei mineira. Os termos do regulamento, é que não tem nenhuma instituição arbitral que preveja isso no regulamento, mas todas podem colocar. Né? Eu faço aqui o merchandising, a anfitriã tem. Ela tem Prevendo edital e capítulos... contrato? Não edital e contrato. Prevendo regras específicas para a arbitragem da administração pública. Não, isso sim, eu estava me referindo A à locadora, né? A locadora. do A espaço. locadora anfitriã. Anfitrião hoje é a nossa ordem. É a nossa ordem, tá tudo bem. Pô, vai se puxa saco assim. Não, até... o Rafael já fez os agradecimentos, eu fiquei quieto. Mas necessário, claro. Não tem Pergunta? Ao público. Acho que é isso, Beto. Opinião, discordância. Nesse caso da regulamentação, não seria conveniente, assim, por exemplo, a administração geralmente tem contato direto com o legislativo ou até o próprio chefe do executivo tem a legitimidade para propor projeto de lei, seria um caminho? A regulamentação de mais a mais não é legislativa, né? Agora, vocês interpretam que ela seja de lei? Nos termos do regulamento? Não, decreto ato regulamentar, né? Então. Mas uma lei estadual, no caso de economia, para cada estado. Não, nada impede que façam. Acho que ela alude à possibilidade Se a lei suprir, a lei talvez nós só possamos ter arbitragens com a administração pública de Minas Gerais agora. Que já tem uma Que já tem uma lei. É uma ponderação que eu faria para tentar. Vamos tentar pelas bordas. Tem essa tese de que regulamento seria regulamento arbitral, essa todo mundo já meio que riu aqui, mas vamos continuar pensando nela. Tem a de que contrato pode ser o contrato de compromisso arbitral. A própria convenção. A própria convenção, que senão, como disse o Rafael, nem o caso Laje seria arbitrável atualmente. A locução ali, a conjunção ou, ela sugere que nem todo contrato deriva de uma licitação, né? Também Ou seja, isso, o que também reforça isso. o Senão o Mas edital... de fato não deriva, claro. Há situações de contratação direta. Bom, a outra ponderação possível, que acho que essa é bem simples, essa não tem nada de forçação, é a seguinte: isso se aplica para os campos que não possuíam disciplina arbitral específica do poder público, que não possuíam a lei do petróleo, parceria público-privada, concessões, telecomunicações, todos os campos com regramento específico não vão poder submeter-se isso aqui. Eles já tinham uma lei que já lhes dava a autorização, independente da regulamentação. Uma posição do Barroso. Isso. Autorização prévia, etc. Posição do Barroso, seja dito, emitida na condição de procurador do Estado, do Rio de Janeiro, num claro. caso que interessava sustentar a inarbitrabilidade do conflito. Não, mas ele emitiu essa opinião claro. antigo, E manteve, foi coerente, não mudou, não mudou. Eu acho que vai ser eliminado no Senado. Acho que vai ter uma pressão muito grande do setor privado, que seja... Não, porque isso de fato pode inviabilizar, talvez não tenha sido inviabilizar essa... não, mas criar uma insegurança tão grande no mercado, que inviabiliza na prática. em especial no setor regulatório. Sim. Se disse na reunião do SEBAR sobre esse dispositivo específico é que ele é a grande moeda de troca e o ministro Salomão, inclusive, está disposto a mantê-lo para que passasse a lei logo e a Pois mas daí você veja, é preferível não passar então. Não, mas daí não tem uma lei, Salomão. exatamente. Mas daí a gente O começa argumento do Salomão é que ele diz, mas isso só vai afetar para os contratos a partir de agora. Não necessariamente. Essa é uma grande Um grande consolo, né? Mas eu também já é uma acho, calamidade, eu também né? acho que seja, mas exatamente qual é o consolo em dizer que daqui para frente a gente depende, não é consolo nenhum. Não é consolo nenhum. E é preocupante saber disso, que isso aí vai ser a moeda de troca. Porque, de novo, se o resto a gente considera aqui que a lei era desnecessária, exceção feita lá o artigo 25, 25. era preferível então não aprovar
o projeto... Vai ser aprovado. E uma outra discussão é que o veto presidencial, em tese, não poderia tratar desse tema. Não poderia tratar? Não, aí eu acho. Eu acho que poderia. O presidente não poderia... Não vejo razão para isso. Também não. Você se recorda quando houve a emenda constitucional, que eles colocaram um dispositivo específico que o Estado não poderia participar da arbitragem? Não lembro disso, chegou a ter isso. E o governo solicitou a retirada. Então eles fizeram um trabalho para retirar. Então não sei se de fato foi sugestão do governo esse dispositivo. E essa entidade, governo, não é uma coisa unívoca. Mas era o executivo, nesse episódio agora do Miro Teixeira foi o executivo federal, supostamente. Mesmo, eu estou falando do executivo federal. Né? Cada um dá um tiro para um lado. Será que essa sala não vai ser usada pela outra reunião aberta? Talvez. Isso aqui não pode encerrar. Não, vai encerrar. Eles têm hora para isso. Tem? Ele falou que não ia usar a sala depois. Disseram que não. Não, estava liberado. A hora que eles despejarem, a gente sai. Mudando um pouco de tema, a questão da arbitragem no direito do trabalho, eu só fui compartilhando com um comentário que eu fiz pro Flávio, talvez não tenha nenhum oportunismo naquela disposição que se refere a executivos e diretores no seguinte sentido. A premissa... a premissa... Nem tudo tinha, assim, outra ocupação na sala depois. Eu falei? A premissa que eles adotam é a de que esses são já profissionais mais esclarecidos, que teriam mais autonomia de deliberação, por um lado. Por outro, o que eu lembro é que 2 dos casos importantes no TST sobre o tema eram casos em que os executivos haviam sido contratados e os contratos possuíam cláusula arbitral porque eram SPEs derivadas de projetos financiados por instituições internacionais que condicionam o financiamento a previsão de arbitragem em todos os seus contratos acima de um determinado valor, inclusive dos seus executivos. Então o argumento que se usava até para defender a cláusula arbitral foi derrubada pelo TST. Era de que só existia aquele projeto, aquele cara só tinha aquele emprego, inclusive, porque quem deu o dinheiro falou que tinha que ter arbitragem. Né? E uma outra observação, isso não foi dito aí, mas acho que não está excluído no que tange a arbitragem trabalhista, o TST tem um tipo de caso que ele tem admitido a arbitragem trabalhista. É aquela cuja convenção é pactuada depois que o sujeito já saiu do emprego. Porque daí eles acham que... Por compromisso. Ou seja, o que nos mostra que o TST não reputa, embora ele não sistematize isso, ele não reputa inarbitráveis os conflitos. Ele vê um problema na liberdade de manifestação de vontade da parte, o que é diferente de você dizer que a matéria não é arbitrável por ser de ordem pública ou coisa que o valha. Né? Indisponível e tal. Não é indisponível mesmo. Então... Ou seria na origem, mas não se depois se tornaria disponível. Mas eles podem fazer acordo. Mas eu acho que não é isso. É a falta de liberdade de manifestação. Sim, é o que acontece com o consumo. Nada sistemático, com todo o respeito. Nesse ambiente, claro. Julgar que os meus clientes executivos estão acabando. Estou virando todas pessoas jurídicas que resolveram esse serviço ultimamente. Não vai ter esse problema. Perfeitamente. Certo. Verdade. Até que o Fisco faça uma nova daquelas. Até que o INSS faça uma visita lá. Não, e o Fisco também, né? E o Fisco também. A origem do Fisco foram arbitragens de executivos. A origem desse controle, não sei se você sabe ou não, existe um... daquela questão daquela pretensão do Fisco controlar. Uma caça às bruxas da Receita Federal, às entidades de arbitragem. Foram solicitadas várias entidades de arbitragem que se abrissem os processos para que elas divulgassem todos os procedimentos arbitrais dessas instituições. Várias instituições da Manada de Segurança, algumas colaboraram de forma aberta, e a origem dessa discussão era exatamente arbitragens relativas a executivos. Não sei se tem alguma relação com isso, talvez sim. Bom, cabe o meu papel antipático de ter que encerrar a reunião. Não, antipático foi daquela mocinha que veio Foi ele que mandou. E mais uma vez agradecer a presença de todos, em especial dos nossos expositores aqui, que nos brindaram com o brilho habitual. E é isso, está encerrada a nossa reunião. Obrigado. Deu fora?